Caramba, cara, 25K em uma semana? É uma semana. Uma Deixa eu semana. pensar. É uma semana. Cara, olha o potencial Uma que semana. tem este negócio. O potencial que tem esse negócio. Caraca, velho. Me fale quem que é você, Renato. Quem que é você e o que que você faz? Bom, eu sou Renato Leite Leonardo, sou médico veterinário formado em 2009, né, na Universidade Metodista de São Paulo. Hoje eu exerço a especialidade de mínima invasão, que engloba endoscopia, videocirurgia, uma vertente um pouco mais específica que é laser cirurgia, né? Então eu tenho bastante experiência com a parte de medicina de animais selvagens, silvestres, pets não convencionais, e atuo hoje fazendo procedimentos, o que a gente chama de volante. Então, as clínicas me chamam, solicitam o meu serviço e eu vou até lá, com todo o meu Legal, aparelho. legal, muito bom, muito bom. Você se formou em 2009, Exato. e por que você se tornou, ou quis se tornar, um médico veterinário? Pois é, rapaz. Desde menino, eu gosto de bicho, né? Meu pai uma vez contou uma história até que a gente ia sempre na casa da minha avó, e na casa da minha avó tinha um cachorro lá que era meio de rua, meio atentado, corria atrás de todo mundo e tal, e ninguém conseguia pegar ele. E aí meu pai contou uma história que uma vez eu pequenininho desci do carro, e vi aquele cachorro e fui em direção daquele cachorro e aquele cachorro em direção a mim. E meu pai fala que quando viu aquilo, só pensou em pegar o primeiro pedaço de pau e correr em minha direção, porque o cachorro ia me pegar. E aí ele disse que quando eu cheguei perto do cachorro, ele já se desesperou, né, e tudo mais, disse que eu abracei o cachorro e o cachorro ficou me lambendo. E ele fala também que o cachorro ficava nervoso porque ele estava chegando perto de mim. Então, eu sempre tive muita afinidade com animais, né? Sempre gostei muito, eu até brinco que na época de escola, todo trabalho eu dava um jeito de fazer alguma coisa com bicho. Aí eu lembro bem que uma vez num trabalho de geografia, a gente tinha que pegar alguma coisa de inovação de cada país e tal. Aí os professores falavam, Renato, para de puxar coisa só para animal, né? Falei, tá bom. Aí escolheu um negócio de tecnologia, um robô cachorro. Aí eu lembro que eu ainda falei, professor, você falou que não era para falar de animal, eu tô falando de robô, né? E aí eu lembro que foi engraçado e tudo mais. Então, desde moleque, assim, eu gosto, eu tenho bastante animais aqui em casa, inclusive, né? Bastante, por sinal. Você tem familiar que é da mesma área ou não? Perdão? Como? Tem familiares da mesma área? Não. Não? A minha família é a família do ramo de administração, né? Ele teve três faculdades, duas pós e um mestrado. Meu pai era formado em Direito, Administração e Ciências Contábeis e tinha as pós dele que eu não sei, né? E minha mãe é formada em Letras. Que bacana, cara, que bacana. E você hoje reside aonde? Eu moro em São Paulo, na zona norte de São Paulo. Ah, São Paulo mesmo, capital. Isso. Legal, muito bom. Então você se formou em 2009 e como é que foi a sua trajetória após isso? Após a minha formação, Isso. Jonas, rapaz, eu até brinco que eu fiquei quase 10 anos sem férias, né? Porque na época de faculdade eu estagiava durante o semestre e férias também. E pós me formar, eu já logo comecei a trabalhar, né? Então eu era da turma, assim, eu era o bicho grilo que gostava de animais selvagens e tudo mais. E quando a gente se formou, eu fui o único que saí empregado. Não era o emprego dos sonhos, mas eu fui o único que saí empregado. Trabalhei para uma empresa que prestava assessoria para o setor de aquarismo, que hoje é a Pets, né? Na época era Pet Center Marginal. Então eu era responsável do setor de aquariofilia lá. Aí de lá eu tive um problema de córnea e tudo mais, aí tive uns problemas lá dentro, aí me desliguei e fui fazer um programa de aprimoramento na minha faculdade. Fiquei quase um ano e aí eu recebi proposta para ir trabalhar no Aquário de Ubatuba. Fui trabalhar no Aquário de Ubatuba, aí fiquei 6 meses lá e voltei para São Paulo. Só que nesse trajeto assim de vai para cá, vai para lá, eu já estava fazendo os meus atendimentos volantes, que era na parte da clínica médica e cirúrgica de animais silvestres exóticos, mas eu nunca me afastei de cachorro e gato. Até que hoje eu trabalho bastante, é o que me traz, inclusive, os meus rendimentos, né? E aí eu voltei, por algumas circunstâncias pessoais também, e continuei aqui, né, trabalhando. Até que uma oportunidade que eu não acreditei, eu fui trabalhar na Dinamarca. Fui trabalhar num aquário público lá. Que legal. Eu conversava com
um veterinário, ele é veterinário e biólogo para os fóruns da vida, na época não tinha tanto rede social e tal, e tinha os fóruns, e eu participava de um fórum de aquariofilia, onde a gente trocava muita experiência, ele me ensinava muito sobre corais e eu sobre medição de peixe. Legal. E aí ele teve que se ausentar para fazer um tratamento de saúde por 6 meses, e aí eu lembro que eu tinha voltado, que o Ubatuba, tal, papo vai, papo vem, ele mandou um convite para mim. Aí eu falei, tô a fim de ir, mas nem botei fé. Aí ele, tá bom, então quando for lá para março, abril, não lembro, abril ou maio, não lembro, eu te mando toda a documentação, lá, e aí você me manda, e aí em julho para agosto você começa. Tá. E aí não é que o cara mandou mesmo. Aí comecei a correria, porque eu não tinha mais nem passaporte, eu corri atrás de passaporte e tal. Bom, e aí deu tudo certo. Aí fui para lá, fiquei 6 meses lá também, porque até o contrato acabar e para ele voltar. Aí voltei. Aí voltei com um dinheirinho e tudo mais. E falei, pô, e aí o que eu vou fazer agora da vida, né? Voltei a fazer volante, só que eu tinha uma vontade, um sonho, que era abrir uma loja de aquariofilia mas ser a primeira loja de aquariofilia com uma clínica veterinária com atendimento especializado para peixe ornamental. Claro, eu atendia também outros animais lá, mas com essa ênfase, né, com esse nicho mesmo. E aí eu abri a Dr. Fish. O dinheiro que eu tinha, eu juntei e tudo mais, peguei, gastei tudo lá. Meu Isso em pai que, me ajudou, perdão? isso em que ano, mais ou menos? Isso foi 2011, Ah, 2011 ainda. Tá. 2011, 2011. Aí eu abri a primeira loja, que era um galpão incrível, assim, e tal, né? Aí deu 2 anos, a gente teve um problema com o prédio, o pessoal lá quis aumentar o aluguel absurdamente, mudei para frente. Só que na frente ficou tipo uma loja mesmo bem gourmet, né? Ficou a coisa mais linda do mundo. E assim, eu falo para todo mundo que quando eu fechei a loja, eu chorava muito, porque foi a primeira coisa que eu realmente fiz com o meu dedo, do jeito que eu quis, da forma que eu quis. Porque ainda a primeira loja, né, eu tive muito pitaco do meu pai, que é experiente no comércio e tal, mas ali não, do jeitinho que eu fiz, a coisa que eu fiz. E aí a loja foi até 2016, eu fechei a loja, e nessa eu já estava encaminhado para a parte de mínima invasão, que eu comecei na mínima invasão em 2014, estagiando, fazendo curso, até que eu comprei meus aparelhos. Então, eu já estava, né, me colocando nessa vertente. Até que eu fechei em 2016, continuei com a empresa, porque a gente fazia manutenção, limpeza de aquários, eu tinha uma equipe, eu fiquei com um funcionário, e aí é o que eu falo, né, assim, às vezes Deus fecha uma porta para abrir mais duas e uma janela com o sol. Sim. Eu, pela primeira vez na vida, eu falo, a gente tem o costume de reclamar, e eu me coloco nisso também, de algumas coisas, e eu falo que a primeira vez na vida eu senti realmente aquela frase apunhalada nas costas, né? E olha que eu me considero um cara, assim, bem ligeiro para tomar um golpe, né? E aí o menino que, antes de eu fechar a loja, que insistiu, encheu o saco, contratei como praticamente jovem aprendiz, fez 18 anos, eu continuei com ele, então eu continuei fazendo as manutenções a domicílio, ali eu comecei a ver realmente o gosto do dinheiro, porque começou a entrar, não tinha despesa fixa, só de carro e um funcionário, Sim. e nessa do nada, comecei a perder meus clientes cancelando, e dele, de repente, ele veio pedir as contas para mim. Depois eu descubro que há 3 meses ele já estava cevando os clientes, falando que ia se desligar da minha empresa e fazendo preço mais barato. Então, um local que eu cobrava R$ 600 o mês, ele estava cobrando 250, 280, né? E aí, nesse momento, tipo, um rendimento que eu estava tendo em média de 6,5 para 8 mil, caiu para um e pouco, dois, porque eu tinha 70 e poucas manutenções, eu fiquei com apenas, se eu me engano, 8 ou 7. Só que aquela coisa, eu já estava cada vez mais inserido na minha área que hoje eu trabalho, né? Eu nunca deixei de trabalhar com cachorro e gato e tudo mais. Então, eu realmente tive um desfoco ali, mas eu já estava em ascensão na outra área. E eu tive uma ascensão relativamente rápida nessa área da mínima invasão, porque eu sempre fui para frente, procurei curso, estágio, eu tenho um pouco de ranço de zona de conforto, Entendi. né? Hã? Atualmente, como é que tá? Você, aí depois disso, você montou uma clínica? O que que você faz atualmente? Não, é uma coisa que eu penso, mas hoje com a atual situação política, econômica que a gente está vivendo, eu até brinco, quem tem um negócio aberto mesmo, um espaço físico, é um herói no Brasil, né? E eu sei porque eu tive meu espaço físico, né? Que foi também numa época de crise, de impeachment de presidente e tudo mais. Eu costumo até brincar que com a loja aberta eu envelheci 10 anos e 5, porque eu não tinha cabelo branco, não tinha barba branca, né? Eu vejo minhas fotos assim de 2014, Copa do Mundo e tal.
Eu falo, nossa, assim, tipo, a cara, a lata tá a mesma coisa, mas o cabelo, né, bigode, né? Então, hoje eu sou, como eu falei, volante, né? Eu não tenho uma empresa de espaço físico, mas eu tenho a minha empresa mobile, né? Como eu Entendi. falei, eu vou nos locais que me chamam, me contratam, seja em São Legal, Paulo até fora. legal, legal, muito bom. E Renato, o que que te motivou a entrar no digital? Vender o seu conhecimento. Jonas, vamos lá. Primeiro, são um complexo de coisas. Primeiro, assim, a gente escuta muito veterinário falar que a gente morre de fome, é desvalorizado, não ganha dinheiro, né? Então eu falo assim, até mesmo quando eu ganhava muito mal, porque hoje eu não posso dizer que eu não sou milionário, não sou rico, mas hoje com o que eu faço, eu consigo viver relativamente bem, fazer minhas coisas, ajudar o que eu posso, né? Mas eu sou um cara ambicioso, diferente de ganancioso, né? Como eu falei, eu Uhum. não consigo ficar em zona de conforto. E eu também sempre procurei fazer algo que eu pudesse ser lembrado depois que eu fosse embora. Eu acho que a gente só deixa aqui um legado. Legal. E, paralelamente, eu sempre escutei essas reclamações de colegas, tal, né? Então, eu sempre tive vontade de desenvolver algo, né? E a gente reclama muito, principalmente de estagiário. E é assim, tá difícil estagiário mesmo, sabe? Eu sei bem. A gente reclama. E eu falava assim, cara, mas tá bom. A gente reclama de estagiário, eu vejo um monte de gente falar que não ganha dinheiro, mas o que que eu posso fazer no âmbito técnico? Eu posso oferecer tanto como a parte técnica, construtiva, acadêmica, como de repente mostrar que dá certo para a gente também, que não é crime você cobrar um valor alto de algum procedimento seu, que não é crime você comprar um carro bom, que não é crime nenhum você, o veterinário, de repente amanhã ficar rico, desde que você siga as vias corretas, né? Eu sou um cara que meus valores são incorrompíveis em algumas coisas, então, assim, então eu sempre falo, seguir pelas vias corretas e que se for o caminho mais longo, que seja ele, né? E eu ficava pensando nisso. Paralelamente a isso também, eu sou um completo topeira com essas questões de digitais. Então eu sempre procurava, via um monte de coisa, a galera criando, fazendo vídeo, desenho, né? E eu sou muito ruim de computador, assim, muita coisa técnica, eletrônica, eu sou péssimo, eu faço o básico, né? E com isso também, eu vendo o nicho de desenvolvimento nessa parte de educação contínua, eu vi que estava muito do mesmo dentro da medicina veterinária. Então, brotando curso daqui, dali, pá, 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 mas era muita coisa do mesmo e muitos cursos que oferecendo um valor muito alto, né? Um ticket muito alto, entregando pouco ou não entregando o que prometia. E foi aí que eu comecei a pensar, bolar, eu pensava, né, na metodologia de aplicar, né, essa metodologia, como é que eu faço, assim, assado, eu tô há um ano e meio, dois, pensando nisso, né, e aí como meu pai dizia, meu pai falava assim, Renato, você tem que ter o olho ladrão, né, você tem que prestar atenção o que aquele colega seu está fazendo, que está fazendo ele ter sucesso, né, não é inveja, é se espelhar nele, Boa. e com isso eu comecei, né? Eu sempre tive essa percepção, né? Pai, mãe, empresários, né? Comerciantes, mas então eu sempre fui pegando aqui e ali e também minha cabeça eu tenho TDAH, cara, minha cabeça não para, né? E eu fiquei pensando o que dava para fazer. E aí até que a gente começou a desenvolver, né? O nosso produto agora junto com vocês, que está dando super certo, por sinal. O que te fez fechar com a gente? O que fez, né? Eu vi duas ou três vezes um anúncio no Instagram, mas eu já tinha visto outros anúncios no Instagram, e eu sou, até quando eu falei com a Marcele, eu acho que a Luana e a Marcele no primeiro momento, eu sou um cara extremamente desconfiado. Sou Tá. extremamente desconfiado. Eu sou um cara muito chato, que eu, como eu brinco, você me engana, mas você me engana uma vez na vida, e dependendo de como você me engana, você vai arranjar a pior briga da tua vida. Então, eu sou muito desconfiado. E eu já tinha visto algumas coisas assim de marketing digital, produto digital, e assim, eu conversei com um aqui, outro aqui, uns preços absurdos e tal, né? E aí eu lembro que eu vi, né? Eu vi um anúncio teu mesmo, né? Falando sobre o que me pegou mesmo foi falando da área da biológica, né? Falando dos odontologistas. E aí eu Hum, não sabia se tinha veterinário, se tinha médico, né? Mas eu vi uma de odonto,
Foram 3 anúncios. Eu fiz 2 de odonto e uma. Ah, eu não lembro, Jonas, mas não tinha nada a ver com veterinário. Não sei se foi de médico. Mas eu vi até um odontologista, o Felder. Sim, o Matheus, aham. Foi até um anúncio que tinha ele, né? E aí eu peguei e comecei a investigar a empresa, né? Comecei para Instagram, comecei a ver quem que eram os cabeças da empresa e comecei a buscar saber se tinha veterinário dentro. Aí eu descobri, inclusive eu descobri que tinha uma veterinária que é conhecida minha, né? Eu descobri que tinha 2 daqui de São Paulo. E aí fui perguntando, até que fechei com a Marcele. Com a Marcele? Ou com a Luana? Não lembro. Acho que foi. Ah, não Luana. lembro agora. É que elas é meio parecida. A Marcela e a Luana são meio parecidas também. São, né? Realmente. E- Então, e aí a gente ficou um tempão conversando, né? Que você já percebeu que eu falo pelos cotovelos, e aí eu explicando toda a situação, tal, negociei aqui, negociei ali, lê contrato, tal. Aí me convenceu, me deu segurança, mas confesso ainda com um pezinho atrás. Porque eu via o grupo lá, tanta gente falando de sucesso, postando, tal, por mês e tal. Eu falei, vixe, velho, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Porque não é nem que é dinheiro fácil, longe disso, porque todo mundo ali tá, né, fazendo muita coisa, não é fácil separar, ficar gravando, fazendo aula, né? Eu sei bem porque eu dou aula em pós-graduação também. Eu falei, tem alguma coisa aí, meu Deus, tá estranho, né? Mas aí, ô Jonas, confesso que também ao mesmo tempo eu me senti acolhido, né? Eu sou um cara que gosto de me sentir da mesma forma que eu trato os outros. Então, outra brincadeira que eu costumo fazer na veterinária, né? Na veterinária, meu nome é folclórico. Ou me amam muito ou me odeiam muito, porque eu tenho bastante personalidade, né? Mas, graças a Deus, quem me ama muito, e a maioria das pessoas, e sabe porque eu sou um cara extremamente leal, sou um cara que, cara, eu quero ver a pessoa crescer junto, sabe? Eu quero ver ela se desenvolver. Então, eu sou um cara extremamente acessível. A pessoa manda mensagem para mim, às vezes eu posso até demorar para responder, da correria, né? Não sou esses caras inacessíveis que acontecem, eu não gosto disso, sabe? E aí eu me senti assim, da mesma forma que eu procuro tratar os outros. Porque muitas vezes o pessoal confunde assim, você ser muito legalzinho, tal, pá, com falsidade, com interesse. E é claro, a gente está aqui também, a Info, né, está aqui para cobrar pelo serviço que faz e faz muito bem, porque vocês tiveram toda uma base de desenvolvimento para poder oferecer o que vocês estão me oferecendo, por exemplo. Então eu fui sentindo cada vez mais firmeza mesmo, mais acolhimento. Tanto é que teve um mês, né, que eu fiquei assim, com um mês aqui louco na minha vida, assim, foi atípico e não foi nem tanto de trampo, que foi o mês de, acho que foi maio, abril, que foi um mês que praticamente eu quase não consegui fazer nada, assim, conversar com a Marcela. Eu estava fazendo as aulas, mas aí a Marcela me deu umas broncas, né? A Joyce também, num dos encontros que faz, né? Acho que é de terça e sexta, se não me engano, ela me deu uma bronca também. Eu falei, não, vocês estão corretas, é que não é justificar, eu só tô colocando o porquê e tal, né? Porque eu não posso parar a vida também. E aí, esse mês agora de junho, porque eu já tava nos trilhos, mas é aquela coisa, eu tava, pô, vendo todas as aulas aqui, vidrado e tal. Mas aí teve esse mês que foi muito atípico, de um monte de problema, vixe, um monte de coisa. E aí, em junho, eu já voltei, assim, com a máquina funcionando com todo vapor, né? Que é esse agora que a gente tá. E aí a gente já concretizou o produto, né? E já começamos a divulgar e vender. Eu vi que você entrou dia 14 de março na Info. E como é que foi esses primeiros 30 dias, 60 dias? Foi estruturando o produto? Como é que foi isso? Foi aí que eu te falei, né? Confesso que assim, os primeiros 15, 20 dias ainda estava muito com o pé atrás, assim, né? De tudo, mas eu estava ali, coração aberto. Então, na verdade, eu comecei a ver as aulas para entender melhor e, paralelamente, a Marcele me dando toda a orientação para ir desenvolvendo assim o produto que eu queria de repente construir para a gente botar, né, para vender, né? E aí, com isso, a Marcele foi me estruturando, porque eu tinha umas 3 ideias, na verdade até 4. Aí ela falou: calma, Renato, calma, realmente sua cabeça não para, não sei o quê, segura o TDAH e tal, 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 tal. E aí ela foi me dizendo. Então, aí eu fiz um formulário que eu mandei, né, para os profissionais do nicho que eu estava procurando desenvolver. Tive um retorno muito surpreendente, né? Porque eu tive 78 respostas no meu formulário, né? Que eu mandei para grupos de WhatsApp específicos de quem trabalha na mínima invasão.
mandei direto, uma lá direta para uma galera que de repente não estava no grupo, né? Com a orientação da Marcela, ó, é esse público que a gente tem que mostrar, né? E aí dessas 78 pessoas, 62% dessas pessoas disseram a dor delas mesmo, né? Que era o quê? Na área da rinoscopia. Porque eu fiz uma pergunta, assim, várias, né? E eu fiz uma pergunta chave. Eu falei, de todos os procedimentos que hoje tu realiza na área de mínima invasão e tal, qual é o que tu se sente mais desafiado? Não que você tem dificuldade, que você se sente mais desafiado. 62% das pessoas responderam rinoscopia, seja intervencionista, diagnóstica, porque eu já tinha na cabeça essa parte da rinoscopia devido à minha percepção das aulas que eu dou. Então, eu dou aula em pós-graduação, em cursos intensivos, e também quando o pessoal me procura. Então, tem amigos que falam, Renato, puta, eu tô com esse procedimento aqui para fazer, cara, tem alguma dica? Cara, não consigo fazer em gato, putz, assim, assado, né? Então, senti, assim, que uma das áreas que até o pessoal mais experiente, né, que eu costumo até quando eu faço as causas assim, o pessoal numa prateleira diferente, tinha também. E é um procedimento que, sei lá, eu gosto, eu peguei bastante destreza, peguei bastante expertise, né? E foi ali que eu falei, então, achei o ponto que eu vou auxiliar a galera, que eu vou fazer amanhã, se eu for embora, deixar um legado, né? Legal, E aí legal. foi uns 30 dias, né? 45 dias nessa questão aí. Sim. E é legal, descobriu o público então e foi começar a gravar as aulas, né? Você completou o curso ou gravou Não, apenas o que a gente te instruiu? não completei ainda. Não completei ainda. Eu fui vendo até mesmo sem vocês me instruírem. Faltou a última aula. Aí a Marcele falou para eu voltar Não, uma aula. eu pergunto, perdão. Se o seu curso, você já gravou ele inteiro? Não, Você gravou um pedaço dele e já começou a vender. são 8 módulos. Eu Boa, já gravei 8 módulos. boa. E qual que é a precificação do seu produto hoje? Hoje ele está no valor de 3.600, parcelado em 12, ou à vista, R$ 3.000. Esse é o ticket que eu chamo de Rinovet Pro On, né? Que a gente tem a plataforma com as aulas, tudo bonitinho, né? Do curso, e tem alguns entregáveis que é o diferencial. Quando eu faço a cálculo pessoal, o pessoal às vezes acha que, porque tem um pessoal que chega até mim por divulgação mesmo orgânica, assim, né? Eu falo, cara, não é um curso. Tá além de um curso. Isso aí realmente é um aprimoramento e acompanhamento na parte de endoscopia, né? Então, a gente tem alguns entregáveis que são bem diferenciados, e eu dei uma atrasada, confesso, para lançar ele, por quê? Porque eu estava tentando buscar a melhor plataforma para poder conseguir, inclusive, parcelar em 12 vezes sem que eu tivesse que aumentar de primeiro momento esse meu ticket. Entendi. Eu tenho o segundo ticket, que é um valor mais agregado, que é o Rinovet Pro Flex. Qual é o diferencial dele? A gente oferece tudo que o Rinovet Pro On tem, só que dentro de 12 meses a gente tem três encontros presenciais. Legal. E aí eu vou fazer praticamente uma aula VIP com eles, num espaço que eu tenho parceria aqui, das 9 da manhã até as 18 horas da noite, que é a hora que lá fecha, ou até a hora que ela aguentar. E aí eu falo sempre, por que flex, né? Porque ele vai ser flexível de acordo com o calendário de cada um. Então, por exemplo, eu fechei né, uma veterinária de Brasília. Então, ela vira e mexe, ela vem para cá para fazer curso pós-graduação. Então, ele é flexível em relação a uma data que ela já vai vir aqui para eu preparar para ela. Então, eu só falo assim, me avise com antecedência. E aí eu disponibilizo o espaço, disponibilizo todo o material, porque fechei parceria com 4 empresas, porque eu não vou precisar usar nada, meu. Então, eu fechei parceria com 4 empresas, que no dia que eu for lá dar essa aula VIP para ela, as empresas vai levar toda a aparelhagem, porque para eles também é bom, porque eles expõem para aquele meu aluno, a gente divulga na internet. Então, para eles, por mais que eles levem lá para a gente usar emprestado, eles estão divulgando a empresa, né? Então, eu fechei essa parceria com 4 empresas. E também tem a outra parte do que é flex, né? Porque eu moldo a aula presencial para o veterinário de acordo com o que ele deseja. Então, eu faço uma coisa personalizada. Então, digamos, Renato, eu estou vindo no meu primeiro encontro, eu quero treinar rinoscopia para chegar uma estrutura, eu vou falar técnico, mas enfim, na parte da nasofaringe,
porque eu tenho muita dificuldade e quero treinar a técnica de turbinectomia. Então, tá bom. Então, eu vou fazer toda a aula presencial para ela, voltado em cima dessas duas técnicas que ela está querendo se aperfeiçoar. Então, eu vou disponibilizar todo o material, os cadáveres, tudo bonitinho no espaço, e a gente vai ficar lá treinando. Na verdade, eu limitei o Rinovet Proflex para no máximo 5 alunos. E esse, E a qual gente, é a precificação desse aí? desculpa, A precificação desse outro produto? esse tá 12 vezes de R$ 6.800 ou à vista no Pix R$ 6.000. Legal, legal. Já vendeu ele, então? Já teve vendas? Vendi um, já vendi um, Boa. já vendi um. Tô com um veterinário que está interessado também. Ele está vendo algumas questões financeiras dele, que ele é de Americana aqui no interior, né? E é aquela coisa que eu falei até com a Marcele, a gente limitou em 5 por causa da logística. Porque assim, a gente tinha que sentir também o interesse, né? Até porque é um aprimoramento, então assim, ele é voltado para a galera que já faz, e não para a pessoa que. Outro dia um menino me chamou, cara, nunca nem viu endoscópio na vida. Aí eu fui muito honesto com ele, eu falei, cara, assim, você tem total livre-arbítrio de entrar no programa, mas eu acho que não é esse momento para você. Por causa disso, eu falei, você vai estar gastando seu dinheiro comigo neste momento, onde você pode investir numa outra coisa para depois você voltar para mim, né? E aí ele agradeceu, menino, gente boa, bonzinho, tudo mais. Então, assim, o pessoal que faz o Rinovet Proflex, eles querem realmente lapidar alguma técnica mais profunda, né? Sim, Até que quando eu converso com o pessoal nas causas, eu falo assim, ó, você tem que ver se faz sentido para tu, se justifica, porque eu vejo você, ó, uma prateleira acima. Então, pense direitinho e tal, não sei o quê. Então, eu sou muito honesto com o pessoal, né? sim, sim. Pô, muito bom. Então, ô Renato, você começou a vender aproximadamente uns 2 meses depois que você entrou para a Info, Comecei a vender há uma semana atrás. que é uma semana atrás, né? É. Mas E, eu confesso para você que, assim, há uma semana atrás eu comecei a vender, mas eu já estava aquecendo a galera. legal. Então, eu já tinha o logo, por exemplo, eu dou aula em pós-graduação e dou aula em cursos intensivos. Então, por exemplo, semana que vem tem um. Então, foi em março ou abril, não lembro, a gente teve um curso intensivo que eu participo como professor e eu já estava na orelhinha da galera. Então, eu tenho grupos que eu participo, assim, de ex-alunos que eu fui mandando. Falei, ó, vai ter isso, vai ter aquilo, ó, vai ser assim, se assado, né? Mas eu só jogava no ar, assim, justamente por causa do formulário, né? Mas o que eu comecei a vender mesmo foi semana passada mesmo, assim, que eu criei link, né? E como é que estão os seus resultados até agora? Olha, Jonas, eu tô surpreendente, cara. Eu não vou mentir pra você não, assim, né? Tudo bem, eu tenho uma rede de contato bem grande, assim, mas tá bem surpreendente porque, como eu falei, eu ainda não fiz com a Marcele a parte do tráfego pago, né, desse investimento. Uhum. Então tá tudo sendo orgânico. Então a gente está lá estamos com 10 alunos, né? Na verdade, eu estou com 14 alunos, né? Sendo que 4 desses alunos eu bonifiquei com uma condição de divulgação. Então eles ficam postando no Instagram e tal. E Entendi. deu certo, porque tem 3 alunos que vieram por causa dessas divulgações de outros colegas. E E, fora que eu chego em colega meu assim, que não tá no grupo, assim, não tá né, na Rinovet Pro, que eu não coloquei dentro do programa, aí eu chego lá, uma amiga minha lá de Recife, falei, ideia, põe no seu Instagram aí, me ajuda a divulgar. Aí eu chego para Érica, divulga para mim aí, posta aí e tal. Então, deu certo também, porque uma das alunas que chegou até mim veio pela essa minha colega que não tem nada a ver, que não fiz essa bonificação, né? Então foi uma estratégia a mais, sabe, Jonas, assim, de atingir mais pessoas que de repente não tá na minha rede, por exemplo, do Instagram, mas que esteja nas redes de outros amigos meus, assim, porque que eu coloquei lá, eu botei só pessoas da área, amigos mesmo, e com competência. Eu sei que são referência também. caramba, cara, que legal. Você tá com uns 10 alunos pagantes, então? Você 10. bateu 30K já? Você já bateu 30K? Quanto que Não, você... deu 25 hoje, com a de hoje Hoje que eu. você fez uma venda também, né? Eu vi que você É, postou no play. Bateu 25 25K, então. já. Aí estamos com o potencial de um outro menino também pagar, ele vai pagar, porque ontem o link lá da empresa deu algum pau, aí eu Aham. consegui resolver ontem, então teria um mais um, né? Aí seria 28, vamos ver, mais tarde eu vou mandar uma mensagem para ele, e talvez hoje ainda tenha mais uma chamada com outro aluno que está bem interessado, né? Que está com assim um potencial bem grande. Talvez se não for fechar hoje, mas está com potencial de fechar amanhã ou depois, até porque ele vai estar semana que vem na aula que eu vou dar da pós-graduação. Ele é meu aluno.
Caramba, cara, 25K em uma semana? É uma semana. Uma Deixa eu semana. pensar. É uma semana. Cara, olha o potencial Uma que semana. tem este negócio. O potencial que tem esse negócio. Caraca, velho. Eu Muito. tô bem empolgado, assim, sabe, Jonas? E assim, eu sou cara de pau, né? Eu sou um cara dado mesmo. Eu vou, faço. É que assim, realmente, por exemplo, a Marcele, uma coisa ela me chamou atenção que era explorar mais o Instagram. Fiz alguns vídeos e tal, mas aí eu confesso que não é nem o fato de não querer, porque eu gosto, né? Às vezes eu pego aqui meus vidinhos, eu que edito, eu pago, por exemplo, o CapCut Pro, que eu gosto de fazer, perco tempo aqui com meus casos e tal, né? Mas Uhum. aí eu confesso que poderia estar explorando mais ainda, por exemplo, fazer vídeos meus, né? Eu soltei um vídeo esses dias, que ela falou, a jornada do herói eu não consegui fazer ainda. Entendi. Enfim, mas assim, tá indo, sabe, Jonas? Eu acho que só o Instagram mesmo que eu acho que poderia ter, mas é por causa do tempo, sabe? De sentar, gravar, editar, né? Mesmo que seja uma coisa simples, né? Mesmo assim, para soltar um negócio que realmente o pessoal. Opa, deixa eu prestar atenção no que ele tá falando, né? E Renato, o que que você mais gostou do nosso acompanhamento, da nossa estratégia? Jonas, é isso que você falou tudo, você já me respondeu. É o acompanhamento, é o suporte com a estratégia de desenvolver o produto. E o que é legal, assim, sem atropelar, porque eu sou um cara meio ansioso e às vezes eu passo uma coisa à frente da outra e tal, 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 tal. E aí eu falava algumas coisas, aí a Marcela até falava, não é esse momento ainda, calma, não sei o que e tal. Aí eu falava, puta merda, velho, tipo, ainda não é esse momento, então, mas por que eu já não faço, entendeu? Mas assim, beleza, eu entendia, não era nem porque, assim, tipo, ela sabe o que tá falando, né, então vamos lá. Sim, Então foi realmente, assim, a tutoria, né, foi o que eu tô oferecendo para meus alunos é o que eu senti que foi me oferecido, entendeu? Então foi realmente a mão dada para, vamos lá, e junto com a estratégia mesmo, sabe? A metodologia, que eu tinha aquela dúvida, ficava assim, né? Agora a gente tem um outro caminho, que é se manter, né? É conseguir mais e se manter. exatamente, exatamente. Muito bom. Recomendaria a Info para alguém, então? Sim, com certeza. Como já recomendei. Como já recomendei. Muito bom, muito bom. Como já Maravilha. recomendei.